Boa tarde. Minha voz ficou horrível no microfone, na verdade, pior do que pessoalmente, mas tudo bem. Bom, eu vou começar, eu vi que uma galera ganhou uma bolsa aí o pessoal falou que é para levar para a praia. Então, assim, para completar o kit, eu trouxe um chapéuzinho aqui para a galera. Eu vou passando aqui, peço que vocês, se faltar alguém, eu tenho outro brinde aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Esse chapéuzinho que eu estou entregando aí para vocês é de um dos nossos produtos, né? Alguém aqui conhece a Ambev, já ouviu falar, sabe de onde vem, o que faz? Pode falar. Fábrica de bebidas, por aí. Mais alguém já ouviu? Alguém conhece algum produto da Ambev? Pessoas que trabalham. Brahma, Skol, Guaraná Antártica. Quê? H2O. Muito bem. Eu posso pedir uma ajudinha aqui para passar para mim? Nada. Galera, vamos lá? Por favor. Obrigada. Deixa eu me apresentar primeiro, melhor. Meu nome é Laura. Eu sou analista de gente da Ambev. O que significa isso? Eu cuido da parte de RH da companhia. Vamos lá, quem tá me ouvindo, bate uma palma aí, por favor. Não, é só uma palma, não é uma salva, não, é só uma. Tudo bem. Obrigada. Vi que a galera tá atenta. Voltando aqui, eu trabalho na área de gente e gestão, que é a área do RH, mais conhecido como RH. O que eu faço, né? Eu estou aqui falando um pouco para vocês. Eu realizo treinamentos, palestras, contrato pessoas para a companhia, cuido das pessoas lá dentro em matéria de remuneração, benefícios, tudo isso. Inclusive, eu acabei de contratar 9 pessoas do Instituto, né, que vocês estão aqui, acho que todos são, né, do Empreender. Eu acabei de contratar 9 pessoas lá para minha empresa, para trabalhar em diversas áreas da companhia, tá? Eu trabalho em São Cristóvão, mas aqui no Rio de Janeiro a Ambev tem 8 unidades, sem contar as fábricas. Fábricas a gente tem 3, Campo Grande, Piraí e a outra que eu não lembro onde é, mas ela existe. Falando um pouquinho da Ambev, né? A Ambev é uma multinacional. Como ele falou, é uma fábrica de bebidas, a gente produz e vende. Nós somos a 4ª maior cervejaria do mundo. Isso é bastante coisa, né? A Ambev faz parte de um grupo, que na verdade foi um grupo holandês que comprou, né? Se chama AB InBev. Dentro da AB InBev, a gente tem a Ambev, que vende bebidas, e tem outras marcas também, como aquele Heinz, aquele ketchup, sabe? A gente vê muito em filme americano, é nossa, dentre outros produtos. Nós somos a 3ª marca mais consumida no mundo, a Skol, né? Eu não sei se todo mundo aqui tem mais de 18 anos ou não. Ninguém tem 18 anos, então ninguém pode consumir esse produto. Espero que quando façam, consumam da nossa companhia. A primeira cerveja, né, vendida no Brasil foi a Boêmia. Todo mundo aqui conhece a Boêmia? De cerveja, estão sabendo, né? É o líder absoluto no segmento de Guaraná e é a maior engarrafadora de Pepsi do mundo. Por quê? A Pepsi não é uma marca nossa, o refrigerante em si. Ele vem, o líquido, né? Ele vem até num formato meio sólido e aqui a gente transforma ele no refrigerante Pepsi. A gente é detentora da venda. Então, a gente bota nas garrafas o líquido, distribui, vende no mercado, no bar, nos locais. Estou falando muito rápido? Tá. E, na verdade, a bebida mesmo não é nossa, mas a distribuição no Brasil é nossa também. Pode passar. Falando mais um pouquinho, né? A gente está em 14 países da América Latina, das Américas. Nós somos líderes nos 6 principais países onde operamos, inclusive o Brasil. A gente tem 40 fábricas, 6 maltarias, 71 centros de distribuição direta e 5 centros de excelência.
falando um pouquinho para vocês disso, né? O que significa cada um desses lugares. A nossa fábrica, eu até vou conversar depois para ver se a gente consegue agendar uma visita para lá. Acho que vocês vão gostar bastante. É super bacana ver o processo, porque entra um plásticozinho, por exemplo, o processo de refrigerante. Entra um plásticozinho desse tamanho, como se fosse um tubo de ensaio, e aí vai passando nas máquinas, vai saindo, no final sai o Guaraná pronto que a gente consome. Então, assim, é um processo muito bacana da gente conhecer. A fábrica mais perto que a gente tem aqui hoje é de Campo Grande, e lá a gente produz todos os nossos produtos. Tá? As maltarias, né? Vocês vão conhecer um pouquinho nessa visita à fábrica, que eu espero que a gente consiga agendar. O processo de como se faz a cerveja, né? O processo de fermentação, qual é a diferença entre as cervejas, entre os tipos de cerveja. Porque muita gente acha que é tudo igual, né? Cerveja é cerveja, mas não é. São processos distintos, fabricações distintas, o tempo de fermentação de cada produto. É bem bacana conhecer. Os centros de distribuição é onde eu trabalho, a gente chama intimamente de CDD. Centro de distribuição funciona uma área de vendas, né? A galera que sai para a rua para vender os produtos, e a parte de armazém e logística, né? Onde é que esses produtos ficam armazenados e como é que a gente entrega eles no nosso mercado. E os centros de excelência. Centros de excelência, aqui no Rio a gente não tem nenhum. A gente tem em São Paulo, tem no sul do Brasil. Os centros de excelência dão um suporte para os CDDs, né? Dentro dos centros de excelência a gente tem áreas que ajudam com que o CDD funcione. Eles medem como é que está a nossa performance, eles fazem essa avaliação e vão direcionando a gente para o objetivo da companhia. Falando sobre funcionários, né, a gente tem 44.900 funcionários, sendo 32.100 no Brasil. 13,2 bilhões em tributos gerados e a geração de quase 2.000 novos empregos. Investimento de 2 bilhões em produção e distribuição. Pode passar mais um? Falando um pouquinho aqui de receita, né? É líder global com uma receita líquida de 36,8 bilhões. Né? A Ambev agora foi reconhecida, inclusive, por estar em primeiro lugar, disparado. Entre as 5 maiores companhias de bens de consumo do mundo, é a primeira ou a segunda em 19 mercados chaves. Tem mais de 200 marcas de cerveja comercializadas no mundo e dona de marcas globais, como a Budweiser, a Stella Artois. Não sei se vocês já conheceram, devia ter trazido só para vocês olharem, porque ninguém pode beber. E são mais de 116 mil funcionários em 6 zonas e 23 países. Ali embaixo é o nosso sonho, né? A empresa tem um sonho onde todos os funcionários trabalham para atingir. E qual é o nosso sonho? O nosso sonho é ser a melhor empresa de bebidas do mundo em um mundo melhor. Vou explicar para vocês o que é esse mundo melhor que a gente está falando. Aí é só para apresentar um pouquinho, né? Apesar da gente trabalhar com bebidas, muitas de vocês talvez estejam pensando, né? Cara, mas quem trabalha com bebida, né? O que eu vou fazer? O que eu vou cursar na faculdade? O que eu vou estudar para poder trabalhar na Ambev? Então, na verdade, apesar do nosso mercado ser esse, existe uma infinidade de profissões que trabalham com a gente, né? Na verdade, é uma cadeia de profissionais que fazem essa máquina rodar, que fazem a gente conseguir produzir cerveja e entregar cerveja. A gente tem, por exemplo, em toda unidade, uma área de apoio a vendas. O que é essa área de apoio a vendas? É a área que eu trabalho, por exemplo, que é a área de gente. A gente tem uma área financeiro, então a galera que gosta de cálculo, de matemática, é a área que melhor se encaixaria. A gente tem uma área de marketing, por exemplo, esses brindes que estão com vocês foram feitos pela área de marketing. Quem trabalha lá? Galera mais criativa, que gosta de criar ideias, que gosta de desenhar. Então, assim, a gente vê que, apesar de ser um mercado muito específico, diversas profissões e pessoas com diversos interesses podem trabalhar lá. Aqui estão algumas das nossas marcas, só para vocês conhecerem. Pode passar. Aí as marcas de refrigerante, né, ou bebidas gasosas.
as nossas cervejas importadas. E aí os não alcoólicos e não carbonatados, né, que são bebidas sem gás e sem qualquer tipo de composição de refrigerante, que é o Gatorade e o Lipton. Aí estão as nossas inovações principais. Não sei se vocês já viram na rua o Guaraná Antártica de 1 litro, retornável, né, aquele garrafão de vidro que voltou há pouco tempo. A gente tem o Fusion, né, que é um energético também novo, assim como o Monster. E algumas das nossas outras bebidas. Tem o Guaraná Açaí, mas isso acho que já faz um tempo, né? Alguém aí chegou a beber? Guaraná Açaí? Beleza. Vamos lá. Eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, como eu estou apresentando a Ambev, um pouco do que ela é, do que ela representa no mercado, né? E por que ela representa. Falando de geração de valor na Ambev, né? Como é que ela está onde ela está hoje? Como é que ela é a maior cervejaria? Como é que ela tem essa posição no mercado? Porque ela trabalha com crescimento da receita, com construção de marcas fortes, né? As nossas marcas estão presentes no dia a dia de todo mundo, então é mais fácil de trabalhar. Excelência operacional. A gente tem, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, quando eu falar sobre a nossa cultura, né? A gente só contrata pessoas excelentes, a gente quer pessoas excelentes e a gente forma pessoas excelentes. Eficiência permanente nos custos e disciplina financeira. Aí o que eu falei para vocês agora, nossa gente faz a diferença, né? A Ambev é uma empresa... Bom, vocês estão me vendo aqui, eu não tenho cara de velha, né? Eu sou novinha. E estou na Ambev há mais ou menos, um pouquinho menos de um ano, mas já parece que eu estou há bastante tempo. Já cresci na companhia, já fui promovida 2 vezes em menos de um ano. O que isso mostra? A Ambev gosta de trabalhar com jovens. Nosso público é jovem. A gente gosta da raça do jovem, da disposição que o jovem tem, da vontade de aprender. Então, assim, principalmente, por exemplo, jovens aprendizes que a gente contrata. A gente contrata essa pessoa, ele vai ter o contrato, ok, de 2 anos, mas a gente quer aquele cara. A gente quer pegar, mostrar para ele, ensinar, treinar e trazer ele para a gente. Então, assim, a Ambev é essencialmente uma empresa de jovens, porque a gente acredita no poder da nossa juventude, que é a juventude que corre atrás, a juventude que quer aprender, a juventude que tem raça, e é isso que conta para a gente. E não é à toa que eu estou aqui para falar para vocês que nem devem ser tão mais novos do que eu, também não sou tão novinha, não, mas também não deve ter uma diferença tão grande, mas é por isso que eu estou aqui para falar, porque eu entrei na Ambev bem jovem, né, e eu vejo que é isso que ela espera, né, ela está sempre botando a gente para crescer o mais rápido possível. Falando sobre gente, então, em 2011, né, a gente teve um investimento de 27 milhões em formação de gente, em desenvolvimento, em treinamento, mais de 42 mil pessoas treinadas em 79 programas diferentes, mais de 36 mil horas de treinamento. E ali, o que eu estava falando para vocês, promoções verticais e movimentações horizontais são crescimentos. São pessoas que estavam no cargo ou mudaram de cargo, foram para um cargo acima, ou receberam um aumento por isso. Então, na verdade, 33% de toda aquela galera que eu falei para vocês cresceu na companhia. E 35% recebeu um aumento de salário. Então, assim, isso, se vocês forem comparar com qualquer outra empresa do mercado, não existe. A nossa mobilidade e o que a gente chama de meritocracia... Alguém já ouviu falar nisso? Não? Meritocracia? Ninguém? Valendo uma caixinha de som da escola? Ninguém? Aí mudou o jogo, hein? Aí mudou. Pode falar. Muito bem, a caixinha de escola vai para ela. É isso mesmo. A Ambev é uma empresa completamente meritocrática. O que significa? Eu entrei na empresa, você, qual é o seu nome? Ana entrou na empresa junto comigo. A gente está lá na mesma área, trabalhando, não. Eu estou fazendo aquele trabalho meio
mais ou menos, né? Estou pensando em olhar o Facebook no celular, postar uma foto no Instagram. E a Ana está lá, está entregando, está querendo aprender, está se dedicando. O que significa meritocracia, então? A Ana vai ser promovida. Eu não. Por quê? Não estou entregando melhor, não estou me dedicando. E se a gente for parar para pensar, desde o... Exatamente. Só pela sua fala agora você vai ganhar o brinde, que você mandou muito bem. É isso mesmo, ela fez por merecer. E, na verdade, a gente percebe desde muito cedo que as coisas funcionam assim, né? Porque na escola também não é muito diferente. A não ser que você dê, né, a sorte, para não usar a palavra errada, de saber as respostas daquela prova. Mas, no geral, é isso. Quem estudou é quem leva, né? E na vida profissional não é diferente. Por isso que é importante, desde agora, ou desde sempre que vocês estão estudando, terem esse pensamento. O mercado de trabalho não é muito diferente da escola, não. Mercado de trabalho numa boa empresa também significa aprender, evoluir, trocar. Mas a mesma coisa que na escola, precisa de dedicação nossa também. Pode passar mais um, por favor? Obrigada. Bom, o que eu vou falar um pouquinho para vocês agora? Se alguém aí na... Tá cansada? Eu vou falar mais devagar. Tá, prometo. Gente, eu vou falar mais devagar. É difícil para mim. Então, me ajuda. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a cultura da Ambev. Alguém sabe o que é a cultura de uma empresa? Exatamente. Né? Exato. Toda empresa cria um código, né? Um código ou uma cultura. O que significa isso? É a maneira com que ela espera que os seus funcionários ajam, né? Então, a Ambev tem a dela. E eu trouxe aqui para vocês, até para vocês conhecerem. E se alguém tiver interesse em trabalhar na Ambev um dia ou agora, é importante conhecer. Porque quando eu estou fazendo uma entrevista para chamar uma pessoa para trabalhar, a coisa que é mais importante para mim é se ela está dentro da cultura. Se ela é uma pessoa que preza pela mesma coisa que a companhia preza. O que seria isso? O sonho da Ambev motiva seus funcionários a trabalhar juntos com um único objetivo: ser a melhor cervejaria do mundo em um mundo melhor. Pessoas excelentes, com liberdade para crescer, em velocidades condizentes com os seus talentos. O que é isso que eu falei agora? Meritocracia. E gente excelente. Gente excelente não significa eu chamar um cara que já tem 6 anos de experiência, que já tem pós-graduação, doutorado, mestrado, não é nada disso. Gente excelente é gente com vontade. É a juventude que quer fazer acontecer, que quer mudar alguma coisa, que quer fazer algo melhor. Exatamente. Está muito participativo, estou adorando. Os líderes devem selecionar pessoas com potencial para serem melhores do que eles. O que significa isso? Eu estou sendo promovida. Quem eu vou contratar? Eu vou contratar alguém melhor do que eu. E é por isso que a gente trabalha com jovem. Muita gente jovem. Porque quando eu contrato alguém, eu tenho que enxergar naquela pessoa um potencial para estar anos na minha frente. Se vocês pararem para ver, quando vocês eram crianças, ninguém tinha celular, cheio de sacanagem, certo? Não tinha. Hoje, você pega o seu irmão mais novo, seu primo de 4 anos, ele já mexe naquilo com uma facilidade absurda. Então, assim, o que a gente observa? Não é que a gente esteja desmerecendo o que as gerações anteriores têm para nos ensinar, que é muito. Mas o que a gente está vendo é que a geração que está vindo está sempre correndo na nossa frente. Então, por isso, a gente quer sempre contratar alguém melhor que a gente e uma galera jovem. Falando sobre a Ambev nunca estar completamente satisfeita com seus resultados. O que a gente acredita? A Ambev tem um
uma enorme força no mercado. E no mercado dela, ela está no topo. Aí, cara, que nem jogador de futebol, né? Pega o Adriano. Chegou lá, estava muito bem, já tinha ganhado dinheiro pra caramba. O que o cara fez? Largou. Não estava nem aí, não ia treinar, sumiu, foi fazer churrasco e beber cerveja. Dá um bebe, mas foi beber cerveja. E é, na verdade, isso que perde a força dele de campeão. Porque ele já está lá. Só que a gente não. A gente pensa diferente. Se a gente já está lá, a gente quer ser ainda melhor. A gente quer ultrapassar a gente mesmo. Então, é aquela coisa de nunca estar satisfeito, estar sempre buscando uma melhoria. Estar sempre buscando ser melhor. E a gente pode fazer isso com a gente também o tempo todo. Né? Às vezes, a gente acha que já está muito bom naquilo e a gente sempre tem alguma coisinha para melhorar. Falando sobre o consumidor é o patrão, né, que é o nosso quinto passo da cultura, o que significa isso? Significa que como a gente trabalha com venda, como a gente trabalha atendendo alguém, esse cara está sempre certo. Então, o que a gente tem que buscar? Melhores formas de atender o nosso cliente. Sexto ponto. Gente, tá chata? Como é que eu melhoro? Me dá uma dica. Estão falando pra caramba. Me ajuda aí. Água? Vocês querem água? Então, ah, tá chegando? Ah, então tá bom. Esqueci de trazer para degustação. Tá? Hoje a gente fica na água. Entendi. Falando sobre o sexto passo da nossa cultura, a Ambev é uma companhia de donos. O que significa isso? É que todo mundo, independente da função que exerça na empresa, é dono dela. Então, sabe aquele pensamento assim, tipo, imprimi 60 folhas, entendeu? Só que eu só precisava de uma. Tô nem aí, eu sou o que vou pagar, é da Ambev. Não existe isso. A Ambev trabalha com pessoas que são donas. Cara, eu imprimi 60 papéis a mais, e a sustentabilidade, o meio ambiente, cara, vou cortar isso, vou fazer bloco de rascunho para a galera da minha equipe, por reciclagem, qualquer coisa. Por quê? Sou eu que como é que eu vou dizer? Ih, gente, me perdi. Isso, né? Porque é meu. Eu sou dona dessa empresa. Então, eu não vou fazer isso, né? Falando sobre bom senso e simplicidade. Hoje eu estou aqui, mas quem poderia estar aqui é o diretor da minha companhia. E a Ambev é muito simples, né? Ninguém precisa usar salto, roupa social, nada disso. A gente trabalha com simplicidade. É uma empresa totalmente informal. Só para vocês terem uma ideia, né? Na Ambev não tem salas, né? Fica todo mundo junto. Existem salas apenas de diferentes áreas. Mas, por exemplo, na minha sala fica o pessoal do financeiro, do marketing, de vendas, e todo mundo junto. O diretor da unidade senta do meu lado. E não tem porta, não tem nada. Eu chego e falo, e aí, bom dia, beleza? É assim. Então, o nosso clima informal é porque o que a gente acredita? A simplicidade é muito melhor que o complicado, né? Você poder falar diretamente com o diretor é muito melhor do que você mandar 60 e-mails e o cara não lê, e aí não respondeu, e a caixa está cheia. Então, por isso, a gente prefere ir lá e falar. Então, é uma empresa muito simples e informal. Olho no olho. Tá demais hoje, eu vou ter que te dar outro brinde, eu não estou me aguentando. Só. Segura aqui, por favor. Gente, vocês não estão falando, ele está levando todos os brindes para casa. Tá muito bem de ser contratado você, hein? Falando sobre gerenciar os custos rigorosamente, esse exemplo que eu falei para vocês do papel está bem linkado com essa questão, né? A gente trabalha de uma maneira muito econômica. Apesar de ser uma companhia muito rica, né?
em todo mundo, a gente acredita que a gente tem que sempre estar pensando na redução de custos. Então, como eu falei do papel, é isso. Tanto por dinheiro, tanto por sustentabilidade. Eu não vou jogar 70 folhas de papel fora. O que eu vou fazer? Eu não vou ir embora e vou deixar a luz acesa sabendo que não tem ninguém para pagar. Então, essa questão do custo é uma preocupação de todo mundo. Porque, como a gente falou antes, todos são donos da companhia. Falando sobre liderança, é ótimo, né? Liderança pelo exemplo pessoal. O que significa isso? A gente acredita, e aí eu estou falando isso muito por vocês também. A gente exerce liderança constantemente no nosso dia a dia, inclusive vocês, né? Só que isso pode acontecer tanto para o bem como para o mal, né? Imagino que tem algum de vocês aí que é aquele cara líder, né? Ele é líder porque ele faz alguma coisa diferente, ele é líder porque ele inspira as pessoas. Então, ele chega, a galera não sabe se vai no cinema ou vai na festa. Aí ele chega, fala os motivos para ir no cinema, convence todo mundo e é o cara que leva a galera. Então, assim, ser líder independe de cargo. Você pode entrar na empresa, ser jovem aprendiz, né? Tá lá começando, aprendendo e ser líder, né? Ser líder pela tua postura, ser líder pela maneira educada com que você fala com os outros, né? Então, assim, ser líder tá em mim, tá em todos vocês aí, né? A gente só tem que saber usar isso da melhor forma possível. Depende do significado da palavra. Como assim? Líderes e líderes. Porque, você é o líder que está administrando, por exemplo, seus colegas funcionam, mas você pode ser o líder de uma empresa, você pode ser o líder dentro de casa, ou seja... Exatamente, exatamente. Só que o líder, independente, existem todas essas formas que você falou, só que o líder na empresa, o líder em casa, o líder na escola, cara, eles têm as mesmas características, só muda o lugar onde ele atua. Mas o líder é aquele cara que consegue pegar uma ideia e comover as pessoas, fazer com que as pessoas queiram segui-lo. Então, assim, independente... Oi? Tem que ter carisma, tem que ter milhões de coisas, né? Mas, assim, o líder é isso, é o cara que inspira os outros. Que os outros vêm e falam, caraca, quero ser igual a esse cara, quero estar lá no lugar dele. Tem que saber também o líder, como é que ele tem, o posicionamento dele. Exatamente, exatamente. Isso aí, só acabaram meus brindes, mas foi sensacional. Tá ótimo. E aí, tem um ponto da cultura, que eu vou falar agora para vocês, que é o ponto mais importante da cultura na Ambev. E, para mim, é o ponto mais importante na vida mesmo. A Ambev não faz espertezas. Integridade, trabalho duro e consistência são a chave para construir a companhia. Quando eu falo que quando eu contrato uma pessoa, eu reparo nisso aqui, se essa pessoa que eu estou entrevistando, ela tem isso, por quê? Sempre tem aquele cara malandro, né? Aquele cara malandro, que dá o jeitinho brasileiro. A gente não gosta disso, não. Eu gosto do cara que é esforçado, é real. Não adianta você conseguir, pensando agora no mundo Ambev, né? Eu tenho que vender 10 cervejas. Dá licença. Toda? Você falou, tem isso aqui. É que a gente não enxerga. Você fez algum Perdão. Não, mas eu falei 10 cervejas. Desculpa. Imagina 10 cervejas. Imaginou? Não, quando você fez gesto, tem isso aqui. Você fez qual gesto? Não, eu não fiz gesto. Não sei. Alguém me lembra? Aqui não tem isso de ter esperteza. Ah, tá. Aqui não tem esperteza. Foi isso. Perdão pela minha expressão. Então, assim, voltando aqui, né? Eu tenho que vender 10 cervejas. O cara vai vender as 10 cervejas. Se ele chega lá e ele dá um jeitinho, suborna, esconde a cerveja em casa para fingir o que vendeu, isso, para mim, não é válido. Eu prefiro que ele não venda nenhuma. Mas eu prefiro que ele volte, fale que não conseguiu vender, explique o porquê, porque esse cara eu estou do lado. Então, assim, eu não sei se vocês estão observando, mas eu costumo muito falar com jovens de diferentes lugares e eu trago sempre esses passos da cultura para a nossa vida mesmo, para a vida de vocês, né?
vocês vão pensar agora né, em entrar no mercado de trabalho, estão na escola ou já saíram, estão fazendo curso, independente. O que a gente vê aqui? A gente vê o que a gente já pode exercer na nossa vida. Então, assim, às vezes aquele cara malandrão na escola, que é o cheio de malandragem, cara, ele não vai muito longe, não. Pelo menos na Ambev, não, né? Que é uma das maiores companhias do mundo. Então, eu acredito que ele não vai muito longe de jeito nenhum. Só que, pra minha família, eu vou precisar de 10 caixas. Como assim? Como assim? Não entendi. Ela disse em vender 10 cervejas. Pra minha família, eu vou precisar de 10 caixas. Ah, entendi. Isso aí a gente resolve depois, tá? Voltando aqui. Quando eu falei, eu não sei se alguém vai lembrar. Alguém lembra o que eu falei? Qual era o sonho da companhia? Que todo mundo era movido por ele? Nossa, tem nem brinde para dar para tanta gente que falou, mas foi muito bom. Ai, vocês vão roubar ele na saída, né? Tô sentindo isso. Cuidado, hein, meu amigo. Bom, vamos lá. Quem tá me ouvindo, bate uma palma. Uma só. Quem tá me ouvindo, bate duas. Ok, vamos lá. Meio ambiente, né? Quando a gente fala que é ser melhor companhia de bebidas em um mundo melhor, a gente está falando exatamente sobre sustentabilidade, né? A nossa companhia tem um programa muito forte de sustentabilidade, inclusive o movimento CIAM, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e nós somos referências, né, de melhores práticas ambientais. Por exemplo, né, em 2010, 44 milhões foram investidos em programas ambientais. Por quê? A gente sabe que a nossa atividade tem um impacto forte no meio ambiente, né? Mas, por exemplo, a nossa fábrica em Campo Grande, sabe o Rio Guandu? Então, a nossa cerveja vem dessa água, você acredita? Vem. Só que ela passa por um processo de limpeza intenso, né? Produtos químicos, tudo, essa água passa por um processo muito grande de limpeza, mas ela vem do Rio Guandu. Então, tomar aquela Antártica vem do Rio Guandu, mas ninguém traumatiza não, tá? Exatamente. Bom, vamos lá, a gente bate uma palma. Beleza. Nosso compromisso até 2012 foi qual, né? Reduzir em 11% o consumo da água, reduzir em 10% a emissão de CO2 e reaproveitar 99% dos resíduos oriundos da produção. Além da água do Rio Guandu, que eu contei agora para vocês, outra prática nossa, a gente tem uma fábrica de vidro, né? Que é que faz as nossas embalagens chamadas retornáveis, né? As garrafas mesmo de bar, né? Esse vidro a gente mesmo produz. Então, na verdade, também a gente diminui muito a nossa emissão de resíduos. Falando sobre... Pode dar mais um cliquezinho para mim? Mais umzinho? Isso. Falando sobre alguns projetos da empresa, lembrando que cada um de vocês pode trabalhar com esses projetos. Quem tiver interesse em meio ambiente, eu adoro biologia e, eu queria trabalhar na Ambev, mas não tem nada a ver. Mentira, né? A gente tem não aqui no Rio, mas em São Paulo, a gente tem um laboratório imenso, né? Só com pessoas focadas nesses projetos. Um deles é o Movimento CIAM, que é uma iniciativa, né, que mobiliza a sociedade para perceber o valor da água. Então, a gente tem projetos super bacanas, inclusive exposições, trabalhos em escolas, para falar sobre a questão da água. A Fazenda Guaraná, que é um projeto que visa promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Logística Verde, que é um programa de compartilhamento da frota com empresas parceiras, que é aumentar a eficiência do transporte de matéria-prima, insumo e produto, reduzindo o consumo de óleo diesel e emissão de CO2. E a Reciclagem Solidária, que é um projeto que apoia mais de 30 grupos de catadores de material reciclável, né? Todo material a gente reutiliza, tanto para PET quanto para vidro. E lata. Quem falou? Pô, tu tá demais, não tô aguentando, gente. Palmas para ele, palmas para ele. Agora a gente vai falar sobre uma parte que também está dentro de sustentabilidade, né?
falando do aspecto social, que é o consumo responsável. A gente sabe que só pode consumir bebidas alcoólicas acima de 18 anos, né? Entende? Porque é isso mesmo. Inclusive, uma das nossas preocupações como vendedores de cervejas, é essa. A gente tem um programa Ambev de consumo responsável. A gente tem o Dia de Responsa, que é um dia onde toda a galera do CDD, independente de área, sai por aí pelos bares para botar cartaz e para lembrar que a bebida tem que ser vendida somente para pessoas com mais de 18 anos. E, além disso, a gente tem alternativas de transporte de alguns eventos que a gente faz. A Ambev, além de vender cerveja, né, ela organiza grande parte dos eventos no Rio de Janeiro. Então, uma preocupação nossa é a questão do trânsito, é o se beber, não dirija. Por exemplo, os próprios eventos da empresa, para os seus funcionários, a gente tem alguns eventos, né, no ano. Esses eventos rola bebida, a galera pode beber, só que quem está de carro não, né? O cara ganha uma pulseirinha e fica um segurança fiscalizando ele, indo atrás dele até para ver como é que ele vai embora. A gente coloca ônibus, a gente coloca van. E é para quê, né, galera? Vamos ser responsáveis, né? Não tem moda nenhuma em beber, sair de carro e bater. E é exatamente por isso que a gente briga. Muito bem. Pode passar? Bom, eu falei um pouquinho da empresa para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a Ambev, eu vou dar meu contato no final aqui da palestra, ou vocês podem entrar no site, ler em diversos lugares. E aqui estão alguns reconhecimentos da Ambev, né? Ela foi primeiro lugar é ótimo, primeiro lugar no prêmio Mais Admiradas, da revista Carta Capital. Foi primeiro lugar no prêmio Empresa que Mais Respeita o Consumidor. Foi terceiro lugar na revista Valor para Gestão de Pessoas. E 8º lugar no prêmio Empresa dos Sonhos dos Jovens. 8º, tá, gente? De, sei lá, muita coisa. Pode passar? Agora eu vou falar sobre a parte boa. Não que a anterior não tenha sido. Bom, eu acho que até agora eu pude falar um pouquinho do que é a Ambev, né, do que ela representa, tanto no mercado, quanto para os seus funcionários. Como é que é a cultura da empresa, o que a gente valoriza, o que a gente busca. Falando por mim mesmo, né, eu contrato as pessoas que entram na minha unidade. Então, as coisas que para mim são mais importantes é vontade, brilho no olho e o cara que mostra que vai crescer, né, que quer aprender, que quer se desenvolver, que tem potencial, isso aí. E, bom, a gente tem 3 portas de entrada na Ambev, né? A primeira é o recrutamento normal, que é feito pela analista de gente da unidade, no caso eu. Né? Eu recebo currículos, olho esses currículos que tenham a ver com as vagas que eu tenho disponível e chamo essa galera para entrevista. Tem uma etapa de testes, uma etapa de dinâmicas, e aí, sendo aprovado, a pessoa entra para trabalhar com a gente. Lembrando que eu gosto muito de jovens, tá? A segunda oportunidade é o programa de estágio, né? Como é que funciona o programa de estágio? Pode dar uma passada para mim, por favor. Ah, não, vai falar do trainee primeiro, perdão. Falar primeiro do trainee, né? O que é o trainee Ambev, né? A ideia é recrutar pessoas que estejam na faculdade, ou se formando na faculdade, ou formadas há pouco tempo, e que a gente identifique o grande potencial nelas para encarreirar na companhia. O que é encarreirar na companhia? É aquele cara que já vem preparado, né? Que tem uma formação bacana, que conhece bastante e vem para acrescentar esse time. Então, é desenvolver e formar jovens potenciais, né? Para assumirem cargos estratégicos. Pode passar mais um. Como é que é o treinamento desse cara, né? O trainee, ele entra na companhia e aí ele fica 1 ano e meio treinando. Então, assim, né? Ele entra e fica viajando pelo Brasil, treinando em diversas unidades. Para que isso? Para esse cara ter uma visão sistêmica do negócio, o que é isso, né? É entender a empresa por completo.
Porque, como eu falei para vocês, a gente tem um processo bem grande, né? Começa lá na fábrica, termina no CDD. Então, o cara fica estudando esse processo todo. Depois, ele tem uma visão estratégica do negócio. Para onde ele vai? Ele vai para São Paulo, num lugar onde fica só a diretoria corporativa, né? Fica o pessoal que já tem bastante tempo de companhia e conhece muito, que define as estratégias da empresa todo ano. E depois ele vai para o prático. Ele vai para alguma unidade e assume um cargo lá. Qualquer um. Às vezes o cara é trainee e ele vem para a área de gente, depois passa por vendas. Por quê? A ideia é que ele tenha experiência do campo, né? Que a gente chama, que ele conheça a prática para ele poder, estrategicamente, quando assumir um cargo, pensar em soluções para os problemas daquele dia a dia. Aí é o portal de inscrições, né? www.traineeambev.com.br. Pode passar? E aí, falando do estágio, né? O objetivo do estágio é esse mesmo: selecionar, desenvolver e reter os melhores estudantes. O que a gente vê no estagiário, né? A gente vê um cara que a gente vai trabalhar e que ele vai assumir uma posição estratégica na companhia também. Então, o programa de estágio ele tem uma duração de 2 anos, né, no máximo. O contrato de estágio tem 6 meses, mas pode ser prorrogado até 2 anos. E ele fica conhecendo a unidade, né? Ele fica efetivamente trabalhando, ajudando. É bem parecido com um aprendiz, né? Assim, ele também tem funções para conhecer aquele produto, aquele processo e depois se desenvolver. Pode passar? Aí o pré-requisito, né, do estagiário é estar cursando o penúltimo ou o último ano do curso superior e o inglês intermediário, que é mentira. Tá? Porque eu não exijo, não. Estagioambev.com.br. Pode passar? E aí, falando por último, mas não menos importante, né, de pessoas com deficiência, né? Temos uma galera aqui representando. Lá na companhia a gente tem pessoas com deficiência auditiva, visual, física, diversas, né? O que a gente acredita na inclusão? A gente percebe que, independente, eu não vejo diferença não, né? Eu enxergo profissionais, como em qualquer um. E é sempre bom aprender com novas pessoas, dividir. Muitas vezes a gente aprende bastante quando é alguma deficiência que a gente nunca teve contato, né? Eu trabalho hoje com uma deficiente visual e foi um super aprendizado para mim, porque eu vi que eu fazia um bando de coisa errada, não entendia. E hoje ela é uma pessoa que ajuda muito na minha área, é super parceiro, uma excelente profissional. Então também é um caminho bem aberto na companhia, para entrar na companhia. Pode passar. Bom, gente, é isso que eu queria apresentar para vocês. É rápido, eu queria dar uma ideia do que é Ambev, do que é o nosso trabalho, que é muito maior do que a gente imagina às vezes, né? Vende cerveja. Sim, né? Mas por trás disso tem uma equipe muito grande que executa diversas tarefas diferentes. Então, é uma empresa aberta a todos vocês, né? Uma empresa que gosta de trabalhar com jovens, que trabalha com diversos programas, que está aqui hoje porque acha bacana estar falando com esse público, que acho que é um público que interessa para a gente, que tem o perfil da companhia, e é por isso que eu estou aqui, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição e obrigado pela presença de vocês. Oi, alô. Imagina só, nós que vamos agradecer a você, a sua presença. E nós temos mais alguns minutinhos, então dá tempo da gente fazer algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Diga. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Simone, eu sou estagiária no IBC.
Eu queria saber se, além de estágio e trainee, vocês também têm o trabalho com jovem. A gente tem um trabalho com jovem aprendiz, né? É que você não falou. Você falou na tua palestra, mas não tem ali. apareceu ali. Não tem mesmo. Essa prestação é institucional, que a gente utiliza principalmente em faculdade, então não cheguei a colocar. Mas, frisando, a gente trabalha, sim, com jovem aprendiz em todas as nossas unidades. E, como eu falei, é super importante, a gente valoriza muito. Geralmente, essas pessoas entram como jovens e a gente efetiva na companhia, né? Ficam trabalhando com a gente. Tem jovem aprendiz que entrou e hoje é gerente da companhia. Então, assim, é bem bacana. A gente gosta bastante, sim, e trabalha. Claro. E como é a inclusão do deficiente? Olha, a inclusão ela acontece muito naturalmente, né? Mas vocês têm adaptação? Temos. Algumas em algumas unidades. Não todas. Não todas. Tá? Não todas. Tem acessibilidade Sim. nos prédios, na parte Sim. de estrutura física? Na parte administrativa, a gente tem elevador, tem rampa, tem sim. Os computadores estão adaptados também? Alguns sim. Tá bom. Obrigada. Nada. Obrigado. Mais um. Opa. Onde? Está perguntando se tem surdo trabalhando na sua empresa. Tem, bastante. A maior deficiência que a gente trabalha são surdos. A gente tem um cargo chamado repositor na companhia e muitos surdos entram nesse cargo. É um cara que fica dentro dos mercados, fazendo a checagem dos produtos que chegam, análise de estoque, trabalhando na logística. Então, é um cargo que a gente tem bastante surdos. Oi, boa tarde. Meu nome é Fabiana. Boa tarde. Você falou ali de todo o processo do trainee. Mas o estudante, quando entra como estagiário, terminando o estágio, ele já não tem a possibilidade de dar continuidade como trainee? Ou ele tem que fazer um novo processo seletivo para trainee? Então, como é que funciona? São programas diferentes, né? O estagiário, ele pode, se formando, fazer o processo para trainee, mas é um processo diferente, né? Ele faz outro processo seletivo. Assim, geralmente o cara é estagiário, é efetivado, trabalha na companhia e aí ele faz trainee. Ele pode fazer, não tem problema. Qualquer funcionário da empresa, sei lá, o cara pode ter 10 anos e ele quiser fazer o trainee, ele pode concorrer, mas é um processo seletivo diferente. São outras etapas, são outras entrevistas dinâmicas, é diferente. Obrigada. Nada. Pode? Pode sim, já estou chegando aí. Peraí. Cheguei. Oi, eu sou Vanessa. É que assim, você falou da inclusão, mas deu a aparecer, assim, não sei, né, se é o caso, que assim, tem bastante surdos, no caso, você falou que tem uma pessoa deficiente visual, né, uma pessoa cega que trabalha com vocês. Então, o que assim, vocês fazem mesmo para incluir os cegos, no caso? Oi, Vanessa. Olha, a gente não tem, assim, na unidade, a gente não tem nenhuma política focada de inclusão de cegos, não, tá? A gente adapta as nossas atividades às deficiências da pessoa. É isso que a gente costuma fazer lá. Então, ela trabalha, por exemplo, no RH, tá? Então, ela ajuda de diferentes formas. Ela tem como é que é o nome daquilo? De texto, gente, perdão, esqueci. Isso. E ela ajuda, na verdade, em diversos processos lá. Então, o que a gente busca é adaptar os cargos que a gente tem, né? Em São Paulo, a gente tem uma estrutura muito maior de inclusão. Mas aqui no Rio, apesar de não ter a estrutura toda, a gente valoriza. Então, o que a gente tenta é contratar profissionais e se adaptar a eles da maneira que der. No caso, se você vê que é deficiente, é bom para aquele cargo, vocês vão adaptar ele àquele cargo. Exatamente. Como eu te disse, independente de deficiente ou não, eu contrato pela pessoa.
tá? Eu identifico o cara que é bom, que tem vontade, que eu sinto que tem semelhança com a cultura da companhia. Então, a deficiência não é o mais importante para mim, não. Não é o meu foco, não. É um bom profissional, sendo ele deficiente ou não. Exatamente. Estou chegando aí com o microfone. Aí todo mundo consegue ouvir a sua pergunta. Espera aí. Com licença, meu nome é Davidson. Mas, assim, das empresas, os lugares mais próximos que eu vi que a senhorita comentou, era o de Campo Grande. Mas tem outros mais próximos daqui? Ou o pronto geral é em Campo Grande? Oi, Davidson. Eu não sei muito bem onde eu tô. Eu estou meio perdida, porque eu não conheço muito aqui por perto. Então, não vou saber te dizer o que é perto daqui. Mas as nossas unidades são Campo Grande, Nova Iguaçu, São Cristóvão, São Gonçalo, Jacarepaguá e Friburgo, Petrópolis. São essas, no Rio. Tem Campos também, mas aí não é Rio, né? Piraí é fábrica, não é centro de distribuição. Mais alguém? Vamos aproveitar a simpatia e a disponibilidade da Laura. Obrigada. Nenhuma dúvida? Que ótimo, né? Todo mundo entendeu tudo. Ficou bem claro, então, né, gente? Ou não, né? Mas eu espero que tenha ficado. Ou não. Então tá bom. Acho que uma das principais questões que o jovem precisa vencer é a timidez. Acho que nem é timidez o nome, tá? Porque quando eles estão entre eles não são nada tímidos. Mas a gente tem mais uma pergunta aqui, peraí. Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís. Eu queria saber como é que seria a inclusão do jovem aprendiz na empresa. Então, na verdade, o programa de Jovem Aprendiz ele já existe, né? O Jovem Aprendiz ele tem a possibilidade de ficar ou estagiando na empresa e cursando, ou só cursando e depois estagiar na empresa. Hoje, o nosso modelo de contrato é esse. Então, por exemplo, eu fiz a selecionei, são 9 meninas, elas agora estão no Senai, que é o nosso parceiro, elas vão fazer um curso de assistente administrativo lá, isso dura mais ou menos uns 8 meses, são 4 horas diárias de curso, e aí eu acompanho, né? Elas fazem provas, testes e ganham conhecimento, né, sobre essa parte administrativa. Depois desses 8 meses, elas vêm estagiar na empresa. Então, o que eu fiz com as jovens aprendizes que estão entrando lá agora? Eu identifiquei qual área que elas gostavam mais e que tinha mais o perfil delas. Então, elas estão no curso. Quando esse curso termina, elas vêm para a empresa e vão estagiar nessas áreas. Vão trabalhar, são 4 horas diárias, e vão conhecer um pouco do processo daquela área. Até para ver se elas gostam, se a gente gosta, por aí. Sim, é o nosso parceiro, Senai Solda, da São Francisco Xavier. Laura, eu vou contar com a sua colaboração para a gente fazer uma brincadeira com eles agora. Uau! Tá? Nós temos... Não, ele quer perguntar, não? Não? Tá. Bem, se ele quiser fazer alguma pergunta, só vou explicar a dinâmica. Nós temos alguns brindes para oferecer. Além dos brindes da Ambev, que todos já ganharam. Aliás, eu acho que uma pessoa não ganhou o chapéu, né? Não? Uma ali atrás? Bem, eu ia te pedir mais um chapéu, caso você tivesse. Eu não tenho. Eu tenho uma calculadora da H2O aqui. Mas... faltou uma caixinha de som. A caixinha de som nós temos, e nós também temos, só um instante, Laura. Desculpa. Nós temos alguns brindes, né, para oferecer para vocês, mas aí eu vou pedir a colaboração da Laura, porque nós vamos fazer um quiz. Eu queria que você fizesse algumas perguntas em cima da sua apresentação, Laura, e a gente vai saber quem realmente prestou atenção, quem estava atento, né, e quem responder, quem levantar o braço primeiro e acertar a resposta, ganha o brinde. A questão é, assim, vai levantar a
É difícil, né? Porque vai todo mundo levantar junto, tem que escolher alguém Pois que é, ser bravo. mas aí nós temos algumas pessoas aqui, vou pedir a colaboração da equipe do Instituto Empreender, né? A Laura, eu estou aqui na frente, a Fernanda também, a nossa intérprete em Libras, vai nos ajudar a observar quem levantou a mão. Mas não basta só levantar a mão, tem que acertar a resposta. Uma rodada especial só para eles. Pois é, me dei conta disso agora. Bem, quando nós terminarmos a pergunta, nós também vamos levantar o braço, tá? Vocês só podem levantar o braço depois que a gente terminar a pergunta. Mas eles vão ouvir a gente perguntar. Ah, tá. Não, a gente fala pronto. Fala pergunta, fala pronto. Vão ser 2 sinais, né? Para os ouvintes, vocês vão ouvir a pergunta, né? Para os não ouvintes, vocês vão ouvir o gesto. Eu acho que enquanto a gente vai dar um desconto para eles, enquanto eles ouvem a pergunta, né, ser traduzida, mas se eles quiserem já levantar o braço, a gente vai abrir essa exceção para os surdos. Tá? Acho que complicou um pouco, mas todo mundo entendeu. Não, tá simples. Faz a pergunta, fala pronto. Pronto. Não? Quando você, tipo assim, acabou de falar. Entendeu? Então, faz o seguinte, vamos experimentar. Beleza. Vamos experimentar. Tem 3, 4, 5, 6, 7 brindes. Então, 7 perguntas. Nem sei quais eu vou fazer. Legal. Tá, beleza, entendi. Vamos tentar assim, então. Levantar o braço quando acabar de falar. Vamos ver, tá? Laura. Sugere uma pergunta para eles. Uma pergunta aberta, né? Para começar bem. Eu queria que alguém me dissesse... Só um instante, Laura. Qual é a dúvida? Ah, tá. Eu queria que alguém me dissesse... Tá fechada, né? Tá. Um dos pontos da cultura Ambev que eu falei aqui. Valendo. São 10. Vou voltar aqui. Uma pessoa Deixa eu levantou... repetir. Peraí, só repetir porque o pessoal não entendeu. Eu citei aqui 10 coisas que são principais na nossa... Não. Quando a gente falou sobre cultura, lembra que eu falei, o que pra gente é importante a pessoa ter? A pessoa ser isso, a pessoa aquilo. Então eu queria ouvir um ponto só. Nós estamos... Eita. Tá tempo. Vamos pensar. Não, nós temos um colega ali que levantou o braço primeiro. Acho que a gente tem que garantir o direito à fala dele. Foi interessante porque nós tivemos um momento de silêncio e ninguém levantou. Então, assim, ficou bem marcado que ele levantou o braço. Então, a gente tem que dar essa oportunidade para ele. Muito bem. Nunca pegar atalho. Tá, então depois você vem aqui, conhece a Laura mais de pertinho. Oi? Vamos lá. Outra pergunta. Tá, então vamos esperar ele chegar. Ah, não, ali não dá pra sair. Segunda pergunta. Ah, tá. Não, mas ele já ganhou um, né? Não vale ganhar 2. Não, ele vai ganhar esse. Conseguiu bater? Não? Volta. Mais uma pergunta. Vamos lá. Bom, isso aí eu falei umas 500 vezes, cara.
Pô, tem uma vergonha se ninguém levantar rápido. Vou ficar envergonhada. O que eu busco, o que a Ambev busca numa entrevista, quando ela entrevista alguém? Pode melhorar essa resposta. Tá bom, mas pode melhorar. Vai. Teve uma palavra que eu falei, assim, 30 vezes, que eu sempre falo. Gente, assim, se todo mundo respondeu ao mesmo tempo, a gente não tem como saber quem foi. Então, a gente tem que estabelecer um mínimo de ordem. Quem aqui levantou agora, você responde. Não. Não, todo mundo acertou, mas não é a palavra que eu quis. Ele ali, o quê? Não. Cadê? Também, mas não é. Bom, começa com B. Fala. É uma expressão que eu usei. Esforço. Ele falou desenvolvendo aprendizado e esforço. Se encaixa bem. Eu vou desistir. B. Brilho. Era essa. Brilho no olho. É isso. Que brilho no olho. Por que eu falei essa palavra? Ó, então, gente, brilho no olho pega todos os outros. É vontade, determinação, é brilho no olho. Era essa expressão. Ela mandou benzão. Mando pra ela. Vamos lá. Aí, alguém quer sugerir uma pergunta? Alguém que... Não, aí é covardia, né? A pessoa não vai responder, ela só vai sugerir, gente. Competitividade, não pode ser assim, não. Mas eu falei isso? Falei? Ah, boa, ele deu uma boa ideia aqui. Qual é a marca mais conhecida da Ambev? Gente, assim, se vocês não levantam o braço, a gente não consegue. Oi? Não, mas o foco aí tá. Só que eu não sei quem foi primeiro. Eu não gosto de decidir essas coisas, não. Fico nervosa. Beleza. Vamos lá. Vanessa, né? Então, vamos lá. Eu vou falar 1, 2, 3. Quando eu falar já, quem levantar primeiro... Vamos lá, a atenção. Mão... Ai, julga aí comigo, meninas, por favor. Tá? 1, 2, 3... Ai! E o já? Tá, mais uma pergunta. Eu falei sobre sustentabilidade aqui, né? Eu falei sobre um projeto da Ambev, que é bem grande, eu comentei com vocês, tem a ver com a água. Alguém lembra o nome? Rio. Vai, Vanessa. Ela acertou o movimento Cian. Ganhou o mais legal. Tá. Nada. Gente, olha só, nós vamos fazer 2 blocos de pergunta. Um bloco de pergunta só para os deficientes visuais e um bloco de perguntas só para os deficientes auditivos. Tá? Se bem que a Vanessa já ganhou, né, cara? Também. Muito solidária, Vanessa. Parabéns. Pô, o Thiago já ganhou tudo, mano. Mobiliou a casa dele hoje aqui. Vamos lá.
Qual é? Tá, assim, ó, mais uma pergunta valendo para todo mundo. Depois a gente vai fazer 2 para grupos específicos, tá? Bom, vamos lá. Qual é a cerveja mais antiga do Brasil? Essa gosta de boêmia, porque vem numa vontade. Bem, então, uma pergunta agora valendo só para os surdos. Tá, então... Tu já ganhou brinde, né? Não tá querendo mais não, né? Tá feliz já, né? Vamos lá. Só para ele. Mesmo que tenha trazido a pergunta, mesmo que tenha trazido a resposta. Desculpa. Qual o assunto da palestra? Então, um brinde para os 2. Pronto, acabou. Gente, é isso. Obrigada mais uma vez. Laura, tá? nós é que Valeu. agradecemos a sua simpatia. Muito obrigado.